Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos de Deus, nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos. Nós estamos estudando, analisando, lendo, estudando o livro Pão Nosso. Esse livro psicografado por Chico Xavier, o autor espiritual Emmanuel. Hoje nós vamos levar o nosso olhar com mais cuidado a respeito da lição de número 13, intitulada Estações Necessárias. Nós, como espíritas, nós, como espírita cristãos, nós sabemos que estamos submetidos às leis naturais. Quem estuda a doutrina espírita aprende que, na verdade, seria um equívoco de nossa parte falarmos a respeito de sobrenatural. Existem, de fato, muitas leis, existe um campo ainda a ser descoberto. Existem leis desconhecidas. Todavia, nós sabemos que todos, de forma clara, todos nós estamos submetidos às leis imutáveis, às leis naturais. E nós gostamos sempre de dizer a vontade de Deus. Todos nós estamos submetidos aos ciclos de evolução. Na natureza, meus irmãos, nós aprendemos que não existe salto. Ninguém, da mesma forma, não ascende, não evolui de forma abrupta. É tudo fruto de um processo, a depender da nossa vontade, do nosso esforço, da nossa perseverança. E somos filhos de Deus. E somos, como tal, filhos imortais. A nossa idade, ela não se circunscreve a uma encarnação. Já pisamos aqui na Terra e, quiçá, talvez em outros planetas, há milênios. O princípio espiritual. Hoje, nós, consciente a respeito da nossa existência como espíritos, nós estamos aqui num processo evolutivo. Como tudo na natureza se submete a ciclo e também o clima, nós percebemos que nós temos estações climáticas. E do ponto de vista espiritual, entendo que Emmanuel, de certa forma, nos sugere a nos colocar, ou pelo menos a nos situar, em qual estação nós estamos. É claro, nós percebemos isso, de que se a maioria da população ela não sabe responder até mesmo às estações do ano, do ponto de vista climático, sobre este assunto pouco conhecido, apesar de muito simples, o que nós devemos esperar como resposta a respeito do nosso nível de consciência cristã? Você tem noção a respeito da sua maturidade? Nós nos preocupamos com o nosso nível evolutivo, a nossa maturidade espiritual? Nós, como cristãos, nós estamos aclimatados intimamente com o Evangelho de Jesus Cristo? Esta lição, trazida pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, de Emmanuel, penso que ela nos convida não somente ao arrependimento e à conversão. É importantíssimo para que nós nos arrependamos e também abracemos as leis universais, que também nós desfrutemos de um nível de consciência, de uma certa maturidade. Quando às vezes, até hoje, em pleno século XXI, depois de mais de 2000 anos de cristianismo, quando a doutrina espírita nos beneficia com o seu estudo, com as suas teorias, com os seus princípios, com os seus fundamentos, ainda nós nos deparamos com irmãos nossos, e talvez, quem sabe, sejamos um deles, que às vezes a gente alimenta a seguinte ideia: eu não tenho do que me arrepender. Arrepender do quê? E às vezes, até mesmo a indignação bate à porta de alguns irmãos, e às vezes, de forma indignada, nós respondemos: arrepender? Converter? Eu sou cristão.
Eu já trabalho na casa espírita, eu já vou à igreja há muito tempo. A minha frequência ela é pontual. De minha parte, eu penso que o Emmanuel está nos convidando a fazer uma reflexão bem mais profunda, talvez com o propósito de que nos leve a perguntar a nós mesmos: de fato eu estou em paz? Sinto-me efetivamente em paz, confortável, tranquilo intimamente? Estou bem do ponto de vista espiritual? Quanto ao passado, de fato, eu não guardo qualquer mágoa, eu não alimento a inveja, nem desejo de vingança. Eu me encontro seguro quanto às minhas condutas, eu sei para onde estou indo, qual o meu propósito, o motivo da minha existência. Isso nós não estamos falando a respeito apenas do pecado, da inveja, do orgulho. Mas mesmo assim, perguntemo-nos: eu estou livre desses sentimentos? Da inveja, do orgulho? Eu me encontro habilitado para viver em reinos superiores? Em reinos superiores? Estou comprometido em materializar aqui na Terra o reino de Deus? A minha consciência, de fato, está tranquila? Será que eu estou cuidando de forma efetiva e até mesmo caridosa acerca dos meus interesses espirituais? Aqui na Terra, o que me move? Represento, ou pelo menos procuro ser representante da vontade de Deus aqui na Terra? Nós sabemos, é verdade. É claro que, com frequência, todos nós, pelo menos nós, a maioria dos espíritas, a maioria dos cristãos, com frequência nós nos dirigimos à igreja. Sabemos que a maioria já adquiriu o hábito de, por exemplo, participar de obras assistenciais. É bem verdade que a maioria já tem o hábito de orar com frequência. Sim, penso que isso tudo é verdade. Participamos da sopa fraterna, nós contribuímos com o nosso trabalho na coleta em benefício das famílias carentes, nós trabalhamos em torno da distribuição de alimentos, na confecção de roupas para os mais necessitados. Não há dúvida de que a maioria dos cristãos, a maioria participa de inúmeras missas na igreja, inúmeras sessões no centro espírita. A maioria contribui, de fato, com o conhecimento nos estudos doutrinários. Mas, pelo que nós lemos nesta lição, talvez isso possa apenas ser algo exteriorizado. Talvez, não que entendamos que seja algo de fachada, mas talvez o Evangelho de Jesus Cristo não tenha ainda se interiorizado. Como diz Emmanuel nessa lição, não se trata de providências convencionais, atividades externas. O verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão é aquele que se interioriza, aquele que encarna Jesus Cristo em si mesmo. Nós sabemos que essas atividades, mesmo que externas, a ajuda, a participação em obras assistenciais, tudo isso, de fato, como diz Emmanuel, constitui uma preparação valiosa. Mas Emmanuel deixa bem claro, isso não é tudo. Às vezes, o mais importante, nós esquecemos. E o nosso interior esforço iluminativo? Nós estamos encaminhando os nossos passos rumo ao santuário da verdade divina? Meus irmãos, no capítulo
3 de Atos dos Apóstolos, Emmanuel se socorre da palavra de Pedro, que nos convida à fé, rumo à felicidade, direcionando-nos à união com Jesus, mediante o arrependimento e a conversão. Não a conversão exterior apenas. Pedro deixa bem claro em Atos, capítulo 3. Arrependei-vos, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Que posicionamento brilhante! Arrependimento, conversão, apagar os nossos pecados e assim, por conta deste trabalho, o refrigério pela presença do Senhor. Meus irmãos, é claro, como nós já dissemos no início, é claro que ninguém atingirá abruptamente a eterna claridade da culminância. Não chegaremos à evolução de forma abrupta, à ascensão. Mas como defende Emmanuel, o benfeitor espiritual, é imprescindível que todos nós, ou seja, que nós, na condição de culpados, que nós nos arrependamos e que, por conta deste balanço, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, possamos todos nós nos converter integralmente, para que nós possamos conseguir, ou pelo menos construir, o reino divino em nós mesmos. Não cuidemos apenas do exterior. Emmanuel, de forma brilhante nesta lição, ele nos recorda que a natureza resistiu aos tempos secos e frios. Resistiu à letargia e à hibernação, mostrando que a vida permaneceu latente e agora se refaz. A natureza resistiu aos tempos secos e frios, resistiu à letargia e à hibernação, mostrando-nos todos que a vida permanece latente e agora se refaz. Talvez, com todo respeito a Emmanuel, mas sendo ousado em sintetizar. Mais dia, menos dia, todos nós, eu, você, todos nós iremos florescer integralmente. Como no outono, período em que as folhas caem, penso que nós devemos reconhecer os nossos erros, libertando-nos do antigo, do homem velho. E nós sabemos que isso não é uma tarefa fácil, é um processo até mesmo doloroso. A coragem de nos despirmos, a coragem de nos ver como realmente somos diante de um espelho, a coragem de deixar com que as folhas caiam, arrependendo-nos. E logo após, no inverno, o período da introspecção, aproveitemos esta estação para, através do recolhimento e da introspecção, a efetiva conversão, o propósito de renovar. Neste período, olharmos para dentro. Depois de deixar com que as folhas caiam, com a casa limpa, sem os hábitos velhos, o nosso tempo de arrumar a casa interior, descobrindo a nossa essência, descobrindo o que nós queremos, aquilo que é de interesse espiritual, descobrirmos os nossos sonhos, a vontade divina, e assim, através desse processo de introspecção, entrar em contato com a vontade divina, preparando para um futuro melhor.
Feliz aquele que chega na primavera convertido, aceitando o convite do florescer, o plantio, o ventilar, período em que de forma inteira favoreçamos o nascimento daquilo que é novo, período em que aquilo que é novo brote, cresça, floresça. E por fim, no verão, a edificação do reino divino, a edificação do reino dos céus em nós mesmos. O tempo, como disse Pedro, o tempo do refrigério pela presença do Senhor. O momento em que nós iremos colher efetivamente os frutos. O momento em que nós entraremos e também perceberemos a vontade, a materialização da vontade do nosso Pai. Se nós, meus irmãos, como espíritas, como cristãos, se nós compreendemos a missão do Evangelho, é necessário que nós identifiquemos a estação em que nós realmente nos encontremos. Porque talvez até hoje estejamos trabalhando apenas para o exterior, sem uma renovação, sem um preparo do campo íntimo. Será que nós estamos preocupados apenas com as convenções, com os rótulos, com aquilo que é exterior? Será que nós ainda hoje fugimos de nós mesmos? Ou será que nós já temos a coragem de mergulhar mais fundo? Nós estamos decididos, realmente decididos a plantar, a germinar a semente do Evangelho, da fé e da caridade em nós mesmos? Nós somos realmente sinceros ou apenas estamos habituados, automatizados? A nossa postura é a mesma diante de pessoas? É a mesma quando nós estamos sozinhos, invisíveis ao olhar humano? Em que estação nós estamos? Este conhecimento é imprescindível, porque penso que Emmanuel está querendo nos alertar, porque somente assim estaremos afinados, sintonizados a respeito do nosso objetivo aqui na Terra, daquilo que nós devemos fazer, daquilo que nós devemos levar a efeito para alcançarmos a devida intimidade com Deus, com nosso Pai. É um trabalho, é um processo, urge a humildade, a sintonia com Deus e, acima de tudo, o desapego às aparências exteriores. É uma busca incessante de criar uma intimidade com Jesus Cristo. E espero que todos nós possamos permitir que Jesus Cristo encarne em nossas vidas, que Ele seja o combustível que nos move rumo a uma vida sublimada. Estações necessárias. É imprescindível que nós descobramos a estação, o nível de consciência. Não para que desanimemos, se até hoje nos preocupamos muito mais com o exterior, olhemos com carinho para nós mesmos, com humildade, porque independentemente da estação em que nos encontremos, independentemente do nível de consciência, todos nós, sem dúvida, contamos com a misericórdia e com o amor de Deus. Mas se procuramos concretizar, buscar o que é realmente importante para todos nós, é de vital importância que olhamos com carinho para os nossos interesses espirituais. Fujamos às aparências, prossigamos em nosso trabalho, seja na coleta, na sopa fraterna, na peregrinação, encaminhando-nos à igreja, ao centro espírita, continuemos firme orando, pedindo a Deus a proteção. Mas tenhamos a coragem de cuidadosamente olhar para nós mesmos com o zelo, com a misericórdia e, acima de tudo, com o desejo de melhorar. Em que estação nós estamos? Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Que assim seja. Até breve.